Da nossa igreja, as jovens, as crianças. Homens agora. Mulheres, orem pelos homens da nossa igreja, pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes. Bom dia, igreja. A graça, a paz, o amor e a misericórdia do nosso Deus estejam presentes nos nossos corações essa manhã. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa ministrar a sua santa vontade por meio da sua palavra. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 15. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 15. Diz a palavra eterna do Senhor. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos meus, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola.
Nós já temos orado ao Senhor. O título do estudo dessa manhã é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, poder e glória para a salvação do seu povo. Quando Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses, é claro que ele tinha algumas motivações em seu coração. Dentre elas, nós citamos algumas. Conforto para uma igreja que sofria perseguição, para corrigir equívocos escatológicos, para combater o ócio, para rechaçar datas escatológicas, para dar ênfase nos sinais da segunda vinda de Cristo, para apresentar a gloriosa salvação dos eleitos e, finalmente, para o encorajamento dos irmãos. É claro que a igreja passava por uma grande perseguição e uma má teologia levava as pessoas a um mau comportamento. Uma boa teologia, inexoravelmente, vai levar as pessoas a um bom comportamento diante de Deus e diante dos outros. A igreja em Tessalonicenses, por ter uma má teologia em relação à volta do Senhor, se portava também de uma maneira completamente equivocada. Por exemplo, estabelecendo datas escatológicas, dia do retorno do Senhor. Coisa que nós vamos ver ao longo da história se repetindo e se repetindo durante todo o período da era da igreja. Mas Paulo enfatiza, dentro desta passagem lida nesta manhã, a gloriosa salvação dos eleitos. E alguns pontos ele vai abordar nesta perícope abordada nessa manhã. Primeiro, a salvação é obra da Trindade. Paulo deixava claro, no versículo 13 e no versículo 14, as pessoas do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, estando envolvidas completamente na obra da redenção. Segundo, a salvação deriva da soberania de Deus. No versículo 13 ele vai dizer, para o que vos chamou. E a vocação, o chamado de Deus sempre resultará naquilo que Deus se propôs em seu coração. Terceiro, a salvação dos eleitos é eterna. Versículo 13 vai dizer que é desde o princípio para a salvação. Num momento, digamos assim, atemporal, algo que, de fato, a nossa compreensão humana não pode entender. A Bíblia se utiliza de expressões tais como antes da fundação do mundo, por exemplo, para se reportar a um tempo que não é o nosso tempo, que é o tempo de Deus. E é difícil falar de tempo de Deus, sendo que Deus é atemporal, Ele é eterno. Mas para que nós possamos entender um pouquinho. Em quarto lugar, na perícope, ele fala também sobre a vocação de Deus. Ela é eficaz. Quando Deus chama, a pessoa vem, e vem para que possa alcançar a glória em Cristo, por meio do Evangelho. Quinto lugar, a santificação é obra de Deus. Versículo 13 vai dizer, pela santificação do Espírito. É mais ou menos aquilo que diz, para que a gente possa entender e clarear bastante a nossa mente, que o Senhor fala lá no Pentateuco, santificai-vos, porque eu, o Senhor, vos santificarei. Então, é o Senhor que opera a sua obra em nossos corações. Sexto lugar, a perseverança é a vontade de Deus. Versículo 15 vai dizer, permanecei firmes. Em outras palavras, perseverai na vossa fé. Em sétimo e último lugar, a salvação deve ser conhecida, está no versículo 15, que vos foram ensinadas. E assim como nós aprendemos, porque encontramos da parte do Senhor pessoas hábeis para nos ensinar o Evangelho, assim também nós devemos ser para com as outras pessoas. Mas veja, querido, a nossa compreensão sobre questões como, primeiro, a abrangência do envolvimento de Deus na salvação do homem. Segundo, o quanto o pecado arrasou o homem. E em terceiro, o quanto o homem participa na própria salvação. E outras questões, claro, vão delinear o escopo da nossa teologia. Como nós cremos? Como nós entendemos? É a partir daquilo que nós vemos a palavra do Senhor e que nós guardamos em nossos corações. Mais uma vez, eu vou falar para os irmãos que uma boa teologia vai nos levar a um bom entendimento sobre Deus e um bom entendimento sobre o próprio homem.
teontologia, antropologia. A economia da redenção. Cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade desempenha um papel importante na redenção do homem. E isso nós chamamos teologicamente de pacto da redenção. Claro que isso aconteceu nos tempos eternos, antes da fundação do mundo. O Pai sendo o originador desse pacto, está em João 6, versículos 38 a 40, daqui a pouco nós vamos ler. O Filho sendo o executor e o Espírito sendo o aplicador de toda a graça, de todo o mérito da redenção no coração do homem. A salvação do homem requereu a plena abrangência da Trindade. A Trindade, em toda a sua plenitude, estava envolvida na salvação do homem. João capítulo 6, os versos 38 a 40, vai dizer: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum, quantos? Nenhum, eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 6. Vai mostrar a participação do Filho. Vindo, porém, a plenitude do tempo, é o Kairos de Deus, onde todas as coisas confluíram para a vinda do Messias, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O Pai está envolvido na salvação, o Filho está envolvido na salvação, e o Espírito está envolvido na salvação. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 20 e 22, vai dizer: porque quantas são as promessas de Deus, tantos tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O Pai envia o Filho deixa-se enviar pelo Pai, e o Espírito Santo acompanha o Filho, dando luzes a toda a obra do Filho e aplicando a obra do Filho nos corações dos pecadores eleitos. É assim que a Bíblia nos ensina. Mas eu quero falar um pouquinho com vocês sobre dois pactos. O primeiro foi o pacto da redenção, que aconteceu na eternidade. O pacto da redenção envolve a Trindade. No pacto da redenção temos um acordo entre o Pai, como representante da Trindade, e o Filho como representante do seu povo, do povo eleito de Deus, no qual o último empreendeu satisfazer as obrigações daqueles que o Pai lhe deu, e o primeiro promete ao Filho tudo o que é necessário à sua obra redentora. Este pacto eterno é o fundamento firme do pacto da graça. Se não houvesse o conselho eterno de paz entre o Pai e o Filho, não podia ter havido acordo entre Deus e o pecador. O pacto da redenção torna possível o pacto da graça. Então, entenda, o pacto da redenção acontece ad intra, algo que envolve apenas a Trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo. De um lado, o Pai representando a Trindade, de outro lado, o Filho representando o povo eleito de Deus, aqueles pelos quais o Filho haveria de morrer. Há uma paz sendo estabelecida entre o Pai, como representante da Trindade, e entre o Filho, como representante do povo eleito de Deus. Por causa do pacto da graça, nós temos o pacto, por causa do pacto da redenção, nós temos o pacto da graça, que é um outro momento, digamos assim, também na eternidade, onde o Senhor estabeleceu lá na frente, firmar um pacto com a sua igreja, com aqueles que viriam a formar a sua igreja. Então, baseado no pacto da redenção, Deus estabeleceu o pacto da graça. Um pacto de amizade com o homem que apresenta a maneira em que as bênçãos da redenção são transmitidas ao pecador.
É um pacto gracioso porque Deus permite que um fiador satisfaça nossas obrigações enquanto homens, enquanto pecadores. E Ele mesmo oferece a fiança na pessoa de seu Filho, que satisfaz as exigências da justiça, porque sua graça revelada na operação do Espírito Santo habilita o homem a viver de conformidade com as suas responsabilidades pactuais. Então, do pacto da redenção, nós temos o pacto da graça. No pacto da redenção ocorre na Trindade, o pacto da graça ocorre entre Deus e o homem, aqueles que viriam a ser os seus eleitos. Bom, para que nós possamos entender, de fato, qual a abrangência do envolvimento de Deus, da Trindade na salvação, precisamos entender duas coisas, e nós vamos buscar até o final do nosso tempo, tentar entendê-las. Primeiro, o quanto Deus é soberano. E segundo, o quanto o pecado arrasou o homem. São duas coisas distintas, mas duas coisas igualmente importantes para que nós possamos formar a nossa teologia. O quanto Deus é soberano? O que você poderia me dizer no seu coração? Quanto Deus é soberano? Será que Deus é mesmo soberano? Ele é totalmente soberano, Ele governa todas as coisas, não se aconselha com ninguém? Ou será que mais ou menos? Deus é soberano ou Deus não é soberano? Ou Deus é totalmente soberano ou Deus não é soberano? Conte Sponville vai dizer que soberania designa o maior de todos os poderes, o poder primeiro, do qual os outros procedem. Ou o último, o que tem meios de se impor aos outros. Soberano é aquele que faz a lei e aquele que a determina, a designa. Esse é o soberano. Mas quando nós falamos de soberania, logicamente, e por óbvio, nós falamos também da autonomia do homem. Se Deus é completamente soberano, como nós poderemos explicar a autonomia de Deus face a um Deus que é completamente soberano? É possível isto? O homem ser completamente autônomo, estando diante de um Deus que é totalmente soberano? Autonomia. A palavra nomos, a raiz da palavra autonomia, é uma palavra grega que significa lei. A palavra autonomia significa lei própria. Ser autônomo significa uma lei para si mesmo. Uma criatura autônoma não deve satisfações a ninguém. Ela não tem um governador, muito menos um governador soberano. Então, entenda, se o homem for autônomo, nós vamos excluir a possibilidade da existência de um Deus soberano. Mas o homem é autônomo ou não é autônomo? O homem tem liberdade ou não tem liberdade? Como é que nós podemos explicar a responsabilidade do homem face à soberania de Deus? É logicamente impossível ter um Deus soberano existindo ao mesmo tempo em que uma criatura é autônoma. Sproul vai dizer, pensar na sua coexistência seria como imaginar o encontro de um objeto imóvel com uma força irresistível. As duas coisas não podem coexistir. Um objeto imóvel e uma força irresistível. Porque se houver uma força irresistível, não há objeto imóvel. Se houver objeto imóvel, não há uma força irresistível. Uma coisa exclui a outra coisa. Agora, atenção. Nós não podemos filosofar em cima do texto sagrado. Nós precisamos aprender aquilo que a Bíblia nos diz. Precisamos crer, pregar e ensinar o que a Bíblia diz que é verdade e não o que queremos que a Bíblia diga que é verdade. Então nós precisamos chegar na Bíblia como um bom exegeta, com as mãos vazias, e irmos à Bíblia e buscarmos o que há na Bíblia e dela sairmos com as mãos cheias. Isso significa exegese. O outro exercício que muitos aí fora fazem, pregadores, professores, teólogos, é um exercício de exegese. Eles chegam na Bíblia com as mãos cheias e vão buscar na Bíblia o suporte para as suas próprias convicções. Daí eles torcem o texto sagrado
para que as pessoas entendam aquilo que eles querem que as pessoas entendam, e não aquilo que a palavra fala. E nós temos que primar pela fidelidade daquilo que o texto bíblico diz. Mais uma vez, Sproul vai dizer, quando falamos de soberania divina, estamos falando sobre a autoridade de Deus e sobre o poder de Deus. Como soberano, Deus é a suprema autoridade do céu e da terra. Toda outra autoridade é uma autoridade menor, que está sob a autoridade de Deus. Toda outra autoridade que existe no universo é derivada e dependente da autoridade de Deus. Todas as outras formas de autoridade existem. Toda outra autoridade é uma autoridade menor. Toda outra autoridade que existe no universo é derivada e dependente da autoridade de Deus. Todas as outras formas de autoridade existem pela ordem de Deus ou pela permissão de Deus. Amém? Isaías, no capítulo 45, passei? Versículos de 8 a 10, vai dizer, destilai aos céus dessas alturas e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça, eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai, porque geras, e à mulher, porque dás à luz. Isaías 45, dos versículos 8 a 10, é uma resposta. Riderbus vai dizer que o profeta Isaías, prevendo a possibilidade de que alguns dos exilados pensassem por serem próprio um rei gentil, o rei Ciro, ser um instrumento de sua redenção, proclama ousadamente a soberania de Deus. Deus usa quem Ele quer e faz como Ele quer. Muitos anos antes, mais de 100 anos antes do cativeiro da Babilônia, o profeta Isaías já dizia sobre o cativeiro e já dizia quem seria o restaurador, quem traria o povo de regresso para a sua terra. Como assim um rei ímpio? Como Ciro? E ele está dizendo, Deus é Senhor, Deus é soberano. Paulo, não, sim. Paulo explica, você vai acompanhando aí, querido, e vai mudando aí, tá? Fica melhor assim. Paulo explica o texto de Isaías afirmando que é impossível tratar de salvação eximindo a soberania de Deus. Deus é soberano na sua salvação. John Stott vai dizer, Deus, na qualidade de oleiro, tem o direito de modelar a massa como quiser, e nós não temos o mínimo de direito de questioná-lo. Cabe a Deus revelar-se como Ele é, tornando conhecida a sua ira e a sua glória. Então, o que a gente pode dizer? O homem não é plenamente livre? Não é plenamente autônomo? Como é que a gente pode explicar isso? Sproul, mais uma vez, diz, a autonomia implica em liberdade absoluta. Alguém aqui pensa ter liberdade absoluta? Somos livres, mas há limites para a nossa liberdade, e o limite extremo é a soberania de Deus. Então a liberdade do homem vai até o momento em que se encontra com a soberania de Deus. Vamos usar algumas analogias para que nós possamos entender melhor aquilo que nos propomos a falar. Apenas observe. O que você vê? Retas paralelas de uma pista, não é verdade? Se nós colocarmos a nossa mente para buscarmos entender aquilo que a palavra fala, nós vamos ver que as duas coisas coexistem no mesmo momento, tanto a soberania de Deus quanto a liberdade do homem. Pegamos emprestado o conceito da matemática, onde duas retas paralelas se encontram apenas no infinito. Então, nunca nós vamos compreender claramente e perfeitamente a soberania de Deus e a liberdade do homem. Mas a palavra nos diz, por meio da Confissão de Fé de Westminster, desde
toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. O Senhor está governando, o Senhor é o Rei soberano, é o Deus Todo-Poderoso que controla todas as coisas. Mas todas aquelas coisas que Ele já determinou de antemão, Ele não as violenta porque foi Ele mesmo que determinou. Por exemplo, as leis da natureza, as estações do ano, o período de um ano compreendido entre 365 dias. São coisas anteriores que Deus estabeleceu e Ele não invade isso porque foi Ele mesmo que estabeleceu. Ele também não invade a liberdade do homem. O Espírito Santo, diz a palavra do Senhor, nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E deixa-me te fazer uma pergunta. Se o Deus Todo-Poderoso resolve te convencer de algo, você conseguiria resistir ao convencimento de Deus? Será que alguma pessoa poderia resistir? Como, por exemplo, o chamado que nós dizemos que é eficaz, a vocação é eficaz. Se o Senhor diz ao pecador, venha, será que o pecador vai dar de ombros e vai dizer, não vou? Ou ele vai se submeter à vontade do soberano? Por isso a confissão de fé diz que Deus não violenta a vontade do ser humano. Deus nos convence, porque Ele tem todos os argumentos para isto. Observe esse texto, queridos. Gênesis capítulo 17, versículos de 1 a 5. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão, já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Em algum momento onde o Senhor está reafirmando o seu pacto com Abraão, o chamado pacto das obras, em algum momento, pacto da redenção, em algum momento você consegue ver Abrão colocar algum termo para o Senhor? Dentro da aliança, dentro daquilo que estava sendo pactuado? Abraão diz, não, Senhor, eu quero mudar esse termo ou aquele termo. Ou é a aliança que Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, faz com Abraão e diz, este é o meu pacto, esta é a minha aliança e vai ser desta forma. Compreende o que eu quero dizer? Alguém pode dizer para o oleiro ou questionar do oleiro? Não. A nossa compreensão da dimensão da soberania de Deus formará a nossa compreensão teológica. Se eu entendo que Deus de fato é Senhor, é soberano sobre a minha vida e sobre todas as coisas, eu preciso entender que Ele sim vai governar todas as coisas conforme o conselho de sua própria vontade. Ele não precisa pedir licença para ninguém. E por que Ele tem essa exclusividade de poder, de direito? Porque Ele é o Criador. É assim que Ele se apresenta desde sempre. Aquele que cria é aquele que tem direito sobre toda a sua criação. Louvado seja o Senhor. Sproul vai dizer, se há uma única molécula nesse universo correndo solta, totalmente livre da soberania de Deus, então não temos nenhuma garantia de que uma simples promessa de Deus jamais seja cumprida. Talvez essa molécula independente ponha a perder todos os grandiosos e gloriosos planos que Deus fez e nos prometeu. Então todas as coisas vão caminhar consoante a vontade de Deus. Todas as coisas vão seguir o curso estabelecido pelo soberano, pelo Senhor. O teólogo puritano do século XVII, Stephen Charnock, disse sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus se apresenta de uma forma tríplice. Primeiro, natural e absoluta sobre todas as coisas. Deus é Senhor sobre todas as coisas. De forma natural, por quê? Porque Ele é o Criador. E de forma absoluta, porque não há outro poder que possa lhe resistir. Segundo, de forma sobrenatural e graciosa, que é sobre a sua igreja.
Ninguém pode fazer-se a si mesmo parte integrante da igreja. É Deus que o faz. É o Espírito que convence o pecador do pecado, do juízo, da justiça. É o Espírito que traz o pecador. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que está no céu não o trouxer. Então o Senhor que vai e nos tira de lá e nos traz, nos transporta para o reino do seu Filho. E em terceiro lugar, é gloriosa e é escatológica, designando o reinado de Deus sobre os santos no céu e sobre os ímpios no inferno. Pastor, eu entendo sobre os santos no céu, mas eu não consigo entender em relação aos ímpios no inferno. É muito simples, queridos. Nós vamos estar no céu, na presença do mediador, que é Cristo. E o Deus que era irado conosco por causa do nosso pecado, agora já não é mais por causa do mediador. Agora aqueles que estarão no inferno também gozarão, por assim dizer, da presença de Deus, só que sem o mediador. E terão de enfrentar a face do Deus irado, do Deus que não suporta a presença do pecado. Ele ainda diz, Deus não pode ser Deus se não possuir soberania na essência do seu ser. Uma coisa leva a outra. E imaginar um poder infinito sem soberania suprema é imaginar uma estátua majestosa e desprovida de sentidos, apta para ser contemplada, mas inapta para ser obedecida. É eterna a soberania de Deus, inclusive sobre os seres humanos no céu e no inferno. Deus sempre será Deus. Agora deixa eu te perguntar, querido, qual é o tamanho da soberania de Deus para a sua vida? O que você entende? Ele é Senhor da sua vida, de fato? Ele governa? E nós estamos sob o seu poderio? Ou mais ou menos assim, porque nós reclamamos a nossa liberdade e a nossa responsabilidade, a nossa autonomia como seres humanos? Segunda questão que nós queremos tratar nessa manhã. O quanto o pecado afetou o homem? Primeiro, a soberania. Deus é o totalmente soberano sobre as nossas vidas e sobre toda a sua criação. Em segundo, quanto o pecado nos afetou? E aí nós precisamos citar duas pessoas muito importantes para a teologia cristã, que podemos dizer que nem viveram praticamente ao mesmo tempo, porque quando o segundo nasceu, o primeiro já estava quase no limiar da sua vida. João Calvino, que viveu de 1509 a 1564, e toda a sua teologia é fundada na soberania de Deus. E eu quero dizer, toda a nossa teologia também, como cristãos reformados. Que desde o primeiro versículo da Bíblia, no livro do Gênesis, até o último versículo da Bíblia, no livro do Apocalipse, nós encontramos um Deus que está governando, um Deus que está regendo todas as coisas, um Deus que faz, que age, um Deus proativo. Por isso nós entendemos que tudo está centrado na soberania de Deus, e é claro, entendemos que João Calvino estava certo, e por isso nós entendemos que a teologia calvinista é a teologia bíblica. Por outro lado, Jacobus Arminius, que teve sua teologia enfatizada na liberdade do homem, ele que viveu de 1560 a 1609. Para Armínio, a teologia tinha que se basear na vontade do homem. Porque o homem tem livre-arbítrio. O homem caído, morto nos delitos e pecados, possui livre-arbítrio. Ele pode dizer e escolher se ele quer Deus ou se ele não quer Deus. Para onde vai a nossa teologia? O quanto o pecado nos afetou? Quanto o pecado nos arrasou? Primeira hipótese é a hipótese da depravação total. É um termo teológico, eu vou explicar. E a segunda hipótese é a hipótese da depravação parcial. Calvino disse que o homem caído, ele está completamente morto nos delitos e pecados. Ele é escravizado do pecado e ele é inimigo de Deus. Tudo aquilo que Deus ama, o homem abomina. Tudo aquilo que Deus abomina, o homem caído ama. Já
Armínio vai dizer que não, que essa depravação não é tão grande assim, que ainda há alguma coisa boa no homem, de forma que o homem possa ver Deus e dar um passo em direção a Deus, contrariando termos escriturísticos. Mas ele entende assim. E grande parte dos protestantes também acompanham Armínio. E nós não estamos aqui para convencer ninguém, essa é a nossa teologia, estamos numa igreja presbiteriana e nós vamos pregar a nossa doutrina. E não estamos aqui querendo arrastar você para o nosso conhecimento de forma nenhuma, porque duas bandeiras importantes da reforma protestante precisam ser lembradas. Primeiro, o livre exame das Escrituras. Cada um pode livremente ler a palavra do Senhor, por isso o esforço de Lutero para traduzir a Bíblia para o vernáculo, para o alemão. E o segundo esforço, ensinar o povo alemão a ler e escrever, porque não sabia. Somente a realeza, o clero e parte da burguesia sabia. Agora o povo, aprendendo a ler e escrever, pode examinar livremente as Escrituras, e a partir daí, depois de lidas as Escrituras, a segunda bandeira, a não tutela da consciência. Eu não posso impor a minha forma de pensar a você, e nem você pode impor a sua forma de pensar a mim. Temos liberdade em Cristo. Mas precisamos ser coerentes com aquilo que a palavra do Senhor diz. Calvino disse que o homem caído é escravo do pecado, ele é totalmente depravado. O homem natural não pode sequer apreciar as coisas de Deus, muito menos ainda salvar-se. Ele é cego, é surdo, é mudo, é impotente, leproso espiritual, morto em seu pecado, insensível à graça comum. Se Deus não tomar a iniciativa, infundindo-lhe a fé salvadora e fazendo-o ressuscitar espiritualmente, o homem natural continuará morto eternamente. Essa é a posição de João Calvino. Aquilo que Paulo ensinou era o nosso estágio antes de sermos alcançados pelo Senhor. Para Armínio, o homem caído não é totalmente escravo do pecado. Ele é parcialmente depravado. Armínio vai dizer, embora a queda de Adão tenha afetado seriamente a natureza humana, as pessoas não ficaram no estado total de incapacidade espiritual. Todo pecador pode arrepender-se e crer por livre arbítrio, cujo uso determinará seu destino eterno. O pecador precisa da ajuda do Espírito e só é regenerado depois de crer, porque o exercício da fé é a participação humana no novo nascimento. Então ele coloca a ordem dos fatores de forma inversa. Ele diz que primeiro o pecador ouve a palavra e ele acredita. E ao passo que ele acredita, ele aceita. E ao passo que ele aceita, ele vai a Cristo. E somente nesse momento Cristo o converte. Cristo regenera. Mas Calvino, baseado em alguns textos, ele continuava insistindo na total depravação. Romanos 3, 10 a 12, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, quantos? Todos. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha o que Paulo está dizendo. Ele vai dizer em Efésios 2, de 1 a 4, Ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mortos. Pode o morto aceitar a Jesus? Pode o morto compreender a palavra de Deus? Se ele é inimigo de Deus, se ele não quer saber de Deus, se ele busca, luta com toda a sua força para se afastar de Deus. É a ideia, queridos, de Adão, quando peca, o que ele faz? Ele se esconde. E pega folha de figueira e cose roupas, cintas para si, para sua mulher. Ele foge de Deus. E Deus vem no Éden e busca Adão.
E Deus vai até Adão. E pela revelação escriturística, pelo princípio da progressividade da revelação escriturística, nós entendemos que o Senhor pega o animal, imola o animal, ensinando o sacrifício do sangue. O sangue é derramado, a pele do animal é retirada, e o Senhor faz com a pele do animal roupas para Adão e para Eva. Essa é a verdadeira religião, é a religião que parte de Deus para com o homem. Compreende? Ora, diz João Calvino, o homem natural não, diz a palavra do Senhor, Paulo, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente e eles não têm o Espírito. Veja uma simples conversão, queridos. Eu não estou falando de uma pecadora contumaz, estou falando de Lídia, uma mulher comum. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Se o Senhor não nos dá entendimento, não conseguiremos entender. Para Calvino, o homem caído é totalmente depravado, é totalmente escravo do pecado. O homem natural não pode sequer apreciar as coisas de Deus, menos ainda salvar-se. Aí eu chego num outro dilema. Como é que a gente pode entender a Ordo Salutis? Ordo Salutis é a ordem da salvação. A ordem de que os passos da salvação acontecem na vida do ser humano. Se eu enfatizo a soberania de Deus, e se eu entendo que o homem está totalmente depravado, que ele não tem como dar um passo em direção a Deus, porque ele é cego, é surdo, é mudo, é leproso espiritual, é necessário que Deus primeiro venha até mim. Portanto, o primeiro passo na Ordo Salutis é a regeneração. O que é regeneração? 3 termos para o mesmo entendimento, para a mesma coisa. Regeneração, novo nascimento e nascer de novo. É quando Deus vem até o homem e transforma o coração do homem, muda a inclinação do coração que está para o pecado e para a desobediência, para a obediência e para Deus. Da inimizade para a amizade com Deus. É Deus que vem e infunde essa fé salvífica. Só Deus pode fazer isso. Ninguém pode passar no mercado e dizer, eu quero 1 quilo de fé. Não acontece isso. Efésios diz que nós somos salvos mediante a graça e por meio da fé. E isso não vem de nós. Vem de Deus. Não é mérito nosso. É mérito de Deus. Compreende? Eu resolvi agora, pastor Weber, vender esse microfone aqui para a igreja. Esse microfone vale R$1.000. Ok? É meu, o pastor me deu, a igreja me deu, é meu, eu quero vender para você. Mas você vai dizer, pastor, eu não tenho R$1.000 para te dar. O senhor aceita R$1? Pois não, por R$1 você leva o microfone, é seu. Se eu te vender esse microfone, que é meu, por R$1.000, e você comprar por R$1, eu jamais poderei te falar que eu te dei o microfone. Eu te vendi barato, mas eu não te dei. E você poderá sempre falar que comprou o microfone. Comprou barato, mas comprou. Queridos, quando nós tratamos da salvação do homem, não há mérito no homem na sua própria salvação. O mérito é todo de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Deus que nos tomou para si. É Ele que nos fez seus filhos. E isso está sendo revelado desde o início até o fim de toda a palavra do Senhor. Então, primeiro para nós vem a regeneração. Depois que o Senhor vem até nós, muda a inclinação do nosso coração e planta a fé salvífica, regeneradora no nosso coração. Quando nós ouvirmos a proclamação da palavra, nós vamos levantar a mão e vamos dizer, isto é tudo que eu sempre quis na minha vida. Mas nunca antes do Senhor me regenerar. Depois sim, a justificação. Depois sim, a santificação. E finalmente a glorificação. O único momento para nós que o homem participa na Ordo Salutis, da sua própria salvação, e mesmo assim de maneira pífia, é na santificação. Imagine se a sua santificação dependesse apenas de você. Imagine se o Espírito Santo não viesse até você toda vez que você pecasse, e te acendesse aquela luz, e não te levasse ao arrependimento.
Imagine se isso não acontecesse. Mas Armínio diz que a ordem da salvação é diferente. O primeiro passo para Armínio é a conversão, porque o homem tem livre-arbítrio, ele sabe o que ele quer, e em dar alguma coisa boa no homem, ele não é totalmente depravado, ele não está morto nos delitos e pecados. Ele pode responder por si. Então ele escolhe se ele quer Deus ou se ele não quer Deus. Ele diz, não, hoje ainda não, muito obrigado, amanhã talvez, quando eu tiver 90 anos, 10 minutos antes da minha morte, eu vou aceitar Jesus. Porque depende do homem. Está concentrado nas mãos dele. Dar um passo em direção a Deus ou não. Compreende o que eu estou falando? Calvino diz que isso é impossível, porque Paulo disse que isso é impossível. Se Deus não nos convencer através do seu Espírito, se o Senhor não nos der fé através do seu Espírito, por mérito de que estaríamos mortos, pestados do nosso Deus. Agora, se entendemos que o homem é totalmente depravado, então a obra da regeneração é operada por Deus apenas. A isto nós chamamos teologicamente de monergismo, ou de regeneração monergística. É apenas o Senhor que opera para a salvação do homem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, monergismo. Agora, se entendermos que o homem é parcialmente depravado, que ainda há alguma coisa de boa no coração do homem, então a obra da salvação é operada por ambos, por Deus e pelo homem. Então estamos falando do sinergismo arminiano, da regeneração sinergística. O homem coopera para a sua própria salvação. Mas o que é monergismo? A regeneração é operada no coração do homem integralmente por Deus. E nós pegamos esse conceito emprestado da física. Mono, um. E ergue, trabalho. Um apenas está trabalhando no monergismo. Teologia reformada, apenas Deus trabalha para a salvação. O homem não coopera para a sua própria regeneração, todo o trabalho é de Deus. E no sinergismo, a regeneração é operada no coração do homem, parcialmente por Deus. E parcialmente pelo próprio homem, porque o homem tem parte nisso. O homem decide se quer ou se não quer. O homem morto decide. Sine, mais de um. E ergue, trabalho, mais de um trabalhando para a salvação. O trabalho é dos dois. Agora, queridos, vamos a mais uma analogia. Só passa quando eu mandar agora, tá, querido? Apenas observe, o que você vê aí? Um carro, né? Imagine que esse é o carro da sua vida. Ok? Bacana o carro, não é? Também achei. Esse é o carro da sua vida. O que vai acontecer? Pode passar mais um, querido. Você está no controle. Sua vida é demais. Você não é totalmente morto em delitos e pecados, você está no controle da sua vida. Você tem à sua mão o volante e nos seus pés os pedais. Mas o carro parou, o carro quebrou e é preciso fazer esse carro pegar de alguma forma. Então você está no volante e você manobra os pedais. Aí você chama Deus, que é aquela mãozinha, tá, gente? Para te dar uma força. Então você está na direção, você vai dizer para onde o carro vai, você vai controlar o volante e os pedais e Deus vai atrás dar um empurrãozinho. Quando, pode passar mais um, quando o carro pega, sinergismo. Deus operando juntamente com você para a sua salvação, mas é você que está no comando. Regeneração sinergística, arminiana. Passe mais um, querido. Observe novamente, o que vemos? O mesmo carro. Passe mais um. Agora, você está ali, ó, sentado, aborrecido, no banco de trás, reclamando da vida de todos, o carro está quebrado, né? E você precisa de alguma coisa, mas você nem sabe que você precisa, porque a sua vida é aquilo, e você está vivendo de acordo com a sua idiosincrasia, com o seu modo de ser, de viver, e nada parece lhe faltar, porque você está morto. Passe mais um. Aí, você está no banco de trás reclamando, esperneando como uma criança chorosa. E Deus assume a direção do carro, assume os pedais. Deus vai atrás e dá aquela empurradinha para o carro pegar. Deus é a pista e Deus é o próprio carro. Passe mais um. E nós temos aí a figura do monergismo. Amém? Passe mais um.
E olha como é que você fica aí, ó. Amém? Porque Deus vem até a nossa vida e nos salva. Graças a Deus por isto. Outra analogia, queridos. Pode passar, querido. Veja essa pessoa dentro desse buraco. No sinergismo, o Senhor chega para resgatar aquela pessoa e lança a corda. E a pessoa, pelos seus próprios méritos e esforços, vai até em cima, buscando livrar-se do buraco. Porque ela participa na sua salvação. No monergismo é diferente. A pessoa está dentro do buraco, morta, em delitos e pecados. E Deus vai até lá onde ela está. A abraça e a retira de lá. Isso é monergismo. Pastor, o que eu sou? Não sei, é com você. Eu sou aquilo que eu entendo que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Essa é a nossa teologia, é a teologia reformada. Agora veja, Gênesis capítulo 15, versículos de 5 a 11. Diz a palavra. Esse diálogo está acontecendo entre Abrão e o Senhor, Yahvé. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus, e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. E perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Deixa eu fazer um parêntese aqui. Abraão foi chamado pelo Senhor no capítulo 12 de Gênesis. Ele tinha 75 anos. Neste momento, no capítulo 15, 10 anos se passaram. Abraão estava com 85 anos, quase 86. E ele não tinha herdeiros ainda, não tinha filho. Como é que o Senhor vem e fala para Abraão, olha, você vai ter uma grande posteridade, uma grande descendência, vai ser próspera, eu vou te abençoar muito por meio da sua descendência. E Abraão olha para um lado e olha para o outro e não vê descendentes. Salvo Ismael, filho da escrava. Outra hora era Eliezer, o escravo, agora é Ismael, filho da escrava. Mas, Senhor, como é isto? E ele pergunta para o Senhor, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe o Senhor, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de frente das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão os enxotava. Na continuação, dos versículos 12 a 18. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultada em ditosa velhice. E na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o Egito até ao grande rio Eufrates. Esta é a figura, queridos. Os animais foram partidos ao meio, menos as aves. E era comum naquela época esse tipo de pacto entre as pessoas. E as pessoas pactuantes precisavam... Ok, pode deixar aí. O próximo. As pessoas pactuantes caminhavam entre os animais cortados. E eles invocavam uma maldição sobre si, cada uma das partes, para que aquele que quebrasse o pacto fosse feito conforme o animal, fosse cortado. Se eu quebrar o pacto, que seja feito na minha vida como foi feito com esses animais. Isso era o pacto de sangue que era praticado naquela época. E o Senhor manda que o pacto fosse preparado. E Abraão prepara os animais e corta os animais e separa e faz um caminho entre as partes.
E ele começou a enxotar as aves de rapina, daqui a pouco ele adormece, grande sono caiu sobre Abrão. Aí a palavra do Senhor diz que Deus caminhou sozinho entre os animais. Como assim, pastor? Como Deus caminhou sozinho? Não eram as duas partes, as partes pactuantes? Deviam caminhar? Sim, mas Deus caminha sozinho. Deus estava dizendo para Abrão, eu sou a segurança desse pacto. Eu vou trazer a responsabilidade desse pacto para a minha existência. E eu chamo a maldição sobre mim. Se eu quebrar esse pacto, agora digo uma coisa também, se tu quebrares esse pacto, eu também chamo essa responsabilidade para mim. E jamais se ouve falar naquele tipo de pacto com apenas um pactuante. Enquanto o outro ficou fora, sem assumir a responsabilidade. E o que aconteceu? O Senhor pactuava com Abraão. E o Senhor assumia toda a responsabilidade do pacto. Gálatas capítulo 3, versículos 13 a 14. Paulo diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que está acontecendo? O Senhor estava dizendo, você vai quebrar. E quando você quebrar esse pacto, eu vou assumir a maldição por meio da vida do meu filho. Amém? Qual é a nossa garantia, gente? Qual é a nossa certeza? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade atuando junta para a salvação do seu povo, poder e glória para a salvação do seu povo. Louvado seja o Senhor. Agora pense um pouco. Diante de tudo isso que foi falado, de tudo que temos visto, pense, o que aconteceria se a sua salvação dependesse de você? Por que Deus não deixou Abraão passar pelo meio dos animais? Porque o Senhor sabia que Abraão cairia assim como a sua descendência, como todos nós, que somos em Cristo Jesus, chamados a sermos filhos de Abraão. O Senhor sabia que nós não suportaríamos, que não conseguiríamos cumprir a lei moral de Deus. Qual de nós cumpriu integralmente a lei moral de Deus? Nunca, jamais. E em todo tempo nós estamos pecando, estamos caindo. Mas o Senhor disse, eu vou garantir e vou dar segurança nesse pacto, porque eu vou passar por meio desses animais mortos e eu assumo a maldição. O meu filho pagará a maldição no seu lugar. Isso é salvação. Poder e glória. Berkhoff diz, o Deus triuno age no pacto da graça. Este pacto tem a sua origem no amor eletivo e na graça do Pai, e acha seu fundamento legal na fiança do Filho, e é realizado plenamente nas vidas dos pecadores somente pela aplicação efetiva do Espírito Santo. Era o momento da gente dar um glória a Deus daquele bem alto, como fazem os pentecostais. Louvado seja o Senhor. E eu termino o estudo dessa manhã. Romanos capítulo 1, versículos 16 a 17, diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, estamos aqui em Tua casa, Senhor, em Tua presença. E eis aqui a Tua palavra lida e proclamada nesta manhã. E nós te pedimos, Senhor, que Tu possas trazer o perfeito entendimento a cada um de nós. Nós não queremos estar enganados, nós queremos ser iluminados por Tua palavra. Que o Teu Espírito lance luzes na Tua palavra para que possamos vê-la e entendê-la bem.
e para que possamos ser ministrados em nossos corações, segundo a tua palavra. Fala ao nosso coração por ela, Senhor. E obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos tem deixado cegos, pelo contrário, o Senhor nos tirou da cegueira, da mudez, da paralisia. O Senhor nos retirou da lepra espiritual, da morte, e nos transportou para a vida. E hoje entendemos aquilo que o Senhor Jesus, teu Filho, fez por nós, porque o Espírito Santo aplica esta palavra em nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na nossa salvação e sempre estiveram. E, Senhor, graças a Ti, o nosso nome está escrito no livro da vida, consoante diz a Tua palavra, desde a fundação do mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós, pequeninos, e não aos grandes, sábios e poderosos do mundo, mas a nós, que na nossa humildade e na nossa pequenez nos encontramos contigo, porque o Senhor veio até nós, e o Senhor infundiu fé salvadora no nosso coração e mudou a nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque naquele dia, naquela tarde, o Senhor passaste sozinho por entre os animais cortados. E o Senhor assumiu a maldição pela quebra, não sua, porque o Senhor não quebra, mas porque Abraão e sua descendência quebraria. Graças a Deus, o Senhor assumiu a nossa maldição. E tu, Senhor Jesus, te fizeste maldito no nosso lugar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação monergística. Obrigado porque é somente o Senhor que faz e que opera, como diz a Tua palavra, não depende de quem quer ou de quem corre, mas do Senhor fazer a sua vontade. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor continue falando ao nosso coração e nos dando pleno conhecimento da Tua palavra. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido.